Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aí ao nosso tema de soluções, hoje a gente vai falar sobre concentração e diluição. Então, primeiro de tudo, o que é uma solução? Vamos só recapitular o que a gente já falou. Solução é toda e qualquer mistura de dois ou mais componentes. Uma mistura, mas ela tem que ser homogênea, ou seja, a gente não consegue fazer a diferenciação dos seus componentes, nem mesmo ao uso de equipamentos especiais como um ultramicroscópio, por exemplo. Toda a solução ela é composta de um soluto, que é a substância que vai misturar, que vai se dissolver, que vai se misturar a outra, e o solvente, que é aquela que vai ter a capacidade de dissolver, aquela que vai ter a capacidade de misturar. Vamos pegar lá o exemplo de água e sal. Água e sal formam uma solução, onde o soluto, que é quem se dissolve, é o sal, e o solvente, que é quem vai estar dissolvendo, é a água no caso. Toda vez que a gente for falar de concentração, de diluição e de qualquer coisa que seja relacionada a cálculo de concentração de soluções, nós vamos sempre adotar alguns padrões para facilitar a nossa compreensão aí. Esses padrões vão ser feitos da seguinte maneira: toda vez que aparecer o índice 1 em qualquer coisa que seja, esse índice 1 ele sempre indica que aquilo está se referindo ao soluto. E toda vez que aparecer o índice 2, isso sempre vai indicar que aquilo se refere ao solvente. E quando não tem índice nenhum, refere-se à solução de um modo geral. Como a gente tem aqui alguns exemplos. O M1, M é o símbolo usado para representar massa. Então, como é M1, nós estamos falando da massa do soluto, que vai estar presente naquela solução. Aqui, ó, novamente, M é massa, só que agora o índice 2. Então, nós estamos falando da massa do solvente que é adicionado àquela solução. Aqui, o N é a quantidade de matéria, ou seja, o número de mol. E como aqui a gente tem o índice 1, estou falando do número de mol ou da quantidade de matéria do soluto. Agora, olha aqui embaixo esses dois exemplos. O V é a abreviação para volume. Mas como não tem índice nenhum, eu estou falando do volume da solução inteira e não só do soluto ou do solvente. A mesma coisa aqui de baixo, onde eu falo só M, eu estou me referindo à massa da solução e não de soluto ou de solvente. Primeira coisa que a gente vai falar aqui é a concentração comum de uma solução. O que é concentração, gente? Concentração nada mais é do que uma relação entre a quantidade em massa do soluto que está misturado em um determinado volume de solução. Vamos tentar entender essa concentração um pouquinho melhor. Vamos pensar na seguinte situação. Imagina lá, por exemplo, quando você vai preparar um suco. Se você pegar e colocar o pacotinho lá de suco inteiro em um copinho só de água, o suco vai ficar, como a gente diz, mais forte. Agora, se você pegar esse mesmo pacotinho de suco e dissolver em 1 litro de água, você vai perceber que o suco vai ficar com um sabor um pouco menos acentuado. Isso é o conceito de concentração. O quanto de soluto está dissolvido em um determinado volume de solução. No primeiro exemplo, ele fica mais forte porque você tem menos volume de solução e uma determinada massa de soluto. No segundo exemplo, ele fica mais fraco, digamos assim, porque você ainda mantém a mesma massa de soluto, só que você aumenta o volume da solução. Então você alterou a concentração daquela solução. Quando a gente fala de concentração comum, eu estou me referindo a uma massa, uma determinada quantidade de soluto que está dissolvido em um certo volume de solução. Toda vez que a gente for falar sobre concentração comum, nós vamos utilizar como símbolo o C maiúsculo, tá? E a unidade que vamos utilizar para representar a concentração comum é gramas por litro, tá? Por que gramas por litro? Porque a massa do soluto é sempre dada em gramas e o volume da solução é sempre dado em litros. A gente vai fazer ali mais para frente alguns exercícios sobre concentração comum para facilitar um pouquinho aí para vocês, tá? Segundo, coisa que a gente vai falar sobre soluções hoje, sobre concentração de soluções, é sobre o título. O que é o título de uma solução? Título, ele é uma relação entre duas unidades semelhantes de uma solução, ou seja, entre a massa de um soluto e a massa de uma solução, ou entre aí volume de um soluto e volume de solução, tudo bem? Primeira coisa é o título em massa, que é representado pela letra grega tal,
e vamos usar o índice M aqui para representar que é título em massa. Então, o título em massa é uma relação entre a massa de soluto e a massa de solução. Não utilizamos unidade nenhuma para representar título, ou seja, ele é um número inteiro sem unidade alguma representando ele. E ele pode ser expresso em porcentagem. Então, como que eu faço para calcular o título? Se ele é uma relação da massa do soluto e a massa da solução, então o título ele é calculado dividindo-se a massa do soluto pela massa da solução. E o que é essa massa da solução? Nada mais é do que a massa do soluto mais a massa do solvente. Tá? Quando eu quero representar o título em porcentagem, eu só vou acrescentar essa minha primeira ou essa minha segunda equaçãozinha aqui vezes 100%. E aí o valor dado é sempre a porcentagem em título em massa do soluto naquela solução. Terceira unidade que a gente vai falar sobre concentrações é o título em volume. O título em volume é a mesma coisa que o título em massa. A diferença agora é que eu estou comparando o volume do soluto e o volume da solução. Tá? Também não tem unidade e também pode ser expresso em porcentagem. Aqui, ó, novamente, pessoal. Título em volume é igual a V1, que é o volume do soluto, divididos pelo V, que é o volume total da solução. Lembra que o volume total da solução é volume do soluto mais volume do solvente. E quando eu quero representar o título em porcentagem, então eu tenho aqui ó, que título é igual a volume do soluto vezes 100 divididos por volume da solução. Aí eu vou ter o valor do título em porcentagem. Quarta informação aí que a gente vai falar de concentração de soluções é a concentração em quantidade de matéria, ou seja, em mol por litro. Quantidade de matéria, gente, é sempre o número de mol de uma determinada substância presente em uma solução. Então, como eu estou falando de concentração, quantos mol para cada litro daquela solução. Para representar essa concentração aqui, a gente vai usar essa letra aqui, que é esse Mzinho, que eu não lembro como é o nome dele, tá? Mas enfim, esse M ele significa então a concentração molar da minha solução. Essa concentração molar nada mais é do que a quantidade de matéria do soluto em mol dividido pelo volume total da minha solução, que é isso aqui, ó. O N é a quantidade de matéria, a gente já falou nas nossas aulas presenciais sobre esse N aqui. Lembra que o N, para eu achar a quantidade de matéria, eu preciso dividir a massa que eu tenho da substância pela massa molar dela, tá? Então aqui, ó, para a gente calcular a concentração em quantidade de matéria, é só eu pegar a massa do soluto, que é o M1, dividido pela massa molar desse soluto, vezes o volume da solução. Para finalizar, a gente vai falar sobre diluição. O que é diluição? Diluição nada mais é do que você adicionar, acrescentar mais solvente a uma determinada solução. Quando você acrescenta mais solvente, você não está alterando a quantidade de soluto daquela solução. Você só está alterando o volume dela. Você não está acrescentando mais soluto, mas sim mais solvente. Por isso, como você está alterando o volume da solução sem alterar a massa do solvente, você também altera a concentração daquela solução. Vamos imaginar naquela situação que eu falei lá no início. Você pegar um pacotinho de suco e colocar num copo de 300 ml de água. Se você for tomar um gole daquele suco, você vai perceber que ele está muito forte, muitas vezes até mesmo impossível de ser tomado. Para você deixar ele mais palatável, para deixar ele mais fácil de tomar, o que você pode fazer? Pega e acrescenta mais água. Ao acrescentar mais água a essa solução inicial que você criou, você está fazendo uma diluição. Você está pegando uma solução que tem um volume e uma concentração conhecida, acrescentando solvente a essa solução, fazendo com que seja alterado o volume dela e, consequentemente, também a concentração. Tá? Então, olhem aqui nesse exemplo aqui. Primeiro, a gente tem aqui um exemplo qualquer, onde a gente tem uma solução em uma determinada massa de soluto. Uma massa qualquer, não importa qual seja. Aí, eu acrescentei um pouco mais de solvente na minha solução, ou seja, eu alterei o volume da minha solução. Para essa primeira solução minha aqui, eu tenho uma concentração. Lembra lá do início como que é o cálculo da concentração? Concentração é igual a massa do soluto dividido por volume. Aqui eu vou
transformar minha equação e vou isolar a massa do soluto. Se era concentração igual a massa do soluto dividido pelo volume, eu quero isolar a massa do soluto, então vou passar o volume para cá. Vai ficar massa do soluto igual a concentração vezes volume, para minha solução 1. Nessa minha nova solução, depois que eu acrescentei água a ela também vai ter uma concentração específica para ela. Para eu calcular a concentração, eu sigo o mesmo princípio. Concentração é igual a massa do soluto dividido por volume. Se eu for isolar aqui também a massa do soluto, vai ficar a massa do soluto é igual a concentração vezes volume, igual à primeira equação. O que as duas soluções têm de igual? O que é exatamente igual e que não mudou nas duas? Se eu acrescentei mais solvente, eu alterei o volume. Então o V mudou aqui, ó, são 2 vezes diferentes. O volume aqui é diferente do volume aqui. Se eu mudei o volume, consequentemente eu também altero a concentração. Então a concentração da solução 1 é diferente da concentração da solução 2. Mas a massa de soluto não foi alterada. Eu não acrescentei massa. Eu não acrescentei mais soluto. Nem tirei soluto. Então a massa não sofreu alteração. Portanto, a massa de soluto dessa solução é exatamente igual à massa de soluto dessa solução. Se eu digo que a massa do soluto dessa equação é igual à massa do soluto dessa equação, eu posso comparar as duas. Se eu trocar aqui, ó, a massa do soluto pelo restante aqui, ó, C1 vezes V1, vai ser igual a C2 vezes V2. Então, para eu calcular a diluição de uma solução, eu vou pegar a concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1, e ela tem que ser igual à concentração da solução 2 vezes o volume da solução 2. Se eu aplicar a ideia de concentração molar, então, aqui, ó, a concentração molar da solução 1 vezes o volume da solução 1 tem que ser igual à concentração molar da solução 2 vezes o volume da solução 2. Beleza? Vamos fazer umas atividadezinhas aqui para a gente aprender como que a gente faz esse cálculo de concentração e de diluição, beleza? Vamos lá, aqui no primeiro. Calcule a concentração de uma solução de ácido sulfúrico, que é o H2SO4, preparada a partir de 4,9 gramas desse ácido e com um volume igual a 500 ml. Considere as massas molares em grama por mol, H1S32 e O16. Então é para eu calcular a concentração de ácido sulfúrico em gramas por mol. Se eu estou falando no caso aqui, concentração de uma solução de ácido sulfúrico e os valores dados são das massas molares, eu subentendo que pede-se para que eu calcule a concentração molar dessa solução, ou seja, quantos mol por litro tem nela. Se eu fosse calcular a concentração comum, pego lá o 4,9, que é a massa do ácido, que é a massa do soluto, e divido por 500, que é o volume da solução. Pronto. Mas aqui, como eu tenho que encontrar a massa molar, então a gente vai fazer assim, ó, M1, que é a massa do soluto, dividido por M maiúsculo 1, que é a massa molar do soluto, esse valor ainda não foi me dado, vezes o V, que é o volume da solução, que é 500. Aqui, olha, para eu encontrar a massa molar do ácido sulfúrico, que é o H2SO4, eu vou fazer assim, ó, tem 2 Hs. A massa molar do H é 1, então 1 vezes 2, a massa total de hidrogênios é 2. S tem um só, a massa do S é 32, então 32, que é a massa do S, vezes 1, é igual a 32. A massa do oxigênio é 16, e aqui tem 4 oxigênios, então 16 vezes 4, 64. Fazendo toda essa multiplicação, vou encontrar que a massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. Continuando nossa equação ali, a gente tem assim, ó, no lugar do M1, 4,9, dividido por massa molar do ácido sulfúrico 98, vezes o volume da minha solução. O volume da minha solução, gente, eu vou sempre colocar em litros, tá? Se são 500 ml, transformando em litros dá 0,5 litros. Agora, fazendo esse cálculo aqui, primeiro multiplicamos aqui embaixo e depois dividimos o 4,9 pelo resultado,
vamos ter que a concentração molar dessa minha solução é de 0,1 mol de ácido sulfúrico para cada litro de solução. Beleza? Um outro exemplo aqui, ó. Uma solução de cloreto de sódio apresenta título em massa de 24%. A massa de soluto presente em 800 gramas dessa solução é de quanto? Então aqui a gente está falando de título em massa. Lembra lá da formulazinha do título em massa? Título é igual à massa do soluto dividido pela massa da solução. Como eu estou falando do título em porcentagem, então vou multiplicar esse valor por 100. Retirando as informações do exercício, fala lá que o título é 24%, a massa do soluto, gente, aqui esse M aqui, ele tinha que estar minúsculo, tá? A massa do soluto é um valor que eu não tenho, e a massa da solução é 800 gramas. Substituindo na equação, nós vamos ter que o seguinte, título 24, aqui vou repetir esse valor M1 vezes 100, dividido por 800. Passo 800 para cá, fica 24 vezes 800 é igual a M1 vezes 100. Vai dar 19.200, é igual a massa do soluto vezes 100. Agora eu passo a massa do 100 aqui, dividindo para o lado de cá. Vou achar que massa do soluto é igual a 192 gramas. Então, numa solução que eu tenha 800 gramas de solução e o título dela seja 24%, significa que desses 800 gramas, 192 gramas é cloreto de sódio. Isso aqui dá para fazer por regra de 3 também, tá, gente? Coloca lá 800 é 100%, 24% é X. Simples, tá? E por último, vamos falar de diluição. O último exemplo, qual é o volume de água que devemos adicionar? Presta bem atenção nessa parte que eu destaquei aí. A 350 ml de uma solução 2 mol por litro de cloreto de sódio, a fim de obtermos uma solução final de concentração em quantidade de matéria igual a 0,8 mol por litro. Então aqui, ó, qual é o volume de água que eu tenho que acrescentar? Se eu tenho que acrescentar água, eu vou fazer uma diluição. Para cálculo de diluição, a gente tem lá que a relação é a concentração molar da solução 1 vezes o volume da solução 1 tem que ser igual à concentração molar da solução final vezes o volume da solução final. Beleza? Extraindo alguns dados do exercício. Primeiro, 350 ml é o que? É volume. É volume do quê? Da minha solução inicial. É a minha solução que eu vou acrescentar água a ela. Então, o VI, né, que é o volume da solução inicial, 350 ml. 2 mol por litro. Isso é concentração molar. Também estou falando da primeira solução. Então, MI. 0,8 mol por litro. Isso também é concentração molar. É a concentração a qual eu quero chegar. Portanto, eu vou deixar aqui com 0,8 mol por litro a concentração molar da minha solução final. E o que eu quero encontrar é o volume da minha solução final. Agora, pegando essa fórmula e trocando os dados aqui, substituindo os dados, a gente tem o seguinte, que o valor do meu volume final, que aqui eu chamei de X, vai dar 875 ml. Beleza, achei a resposta? Não. Presta bem atenção na pergunta. Qual é o volume de água que devemos adicionar a 350 ml de uma solução? Ou seja, quanto que eu tenho que acrescentar a essa solução para que ela chegue em 875 ml. Entendeu por que eu falei que você tem que prestar bem atenção na parte que está destacada? Então aqui, ó, se o volume final é a soma do volume que eu tinha inicialmente mais o que eu vou acrescentar de água, então eu sei que o volume final é 875. O meu volume inicial é 350. Então quanto de água eu tenho que pôr? Chegamos lá na resposta que a quantidade é 525 ml. Então, para a pergunta qual é o volume de água que deve ser adicionado, então 525 ml é o volume de água que tem que ser acrescentado a esse volume de solução para obter uma solução final de 0,8 mol por litro aí de cloreto de sódio. Certinho, pessoal? Beleza? Bons estudos para vocês e não esquece de fazer as atividades. Tchau, tchau.